Estamos ao vivo. Deixa eu convidar a Jéssica aqui. Pessoal, quem está entrando aí, boa noite. Boa noite, Polly. Boa noite. Pronto, Jéssica já chegou. Estamos aqui recebendo o pessoal. Tá tudo ok? Tá conseguindo me ouvir? Certinho. Deixa só o pessoal confirmar. Pronto. Também tá ouvindo a gente direitinho. Olha, Dalva já tá aí no chat também. Boa noite, pessoal. Deixa eu acenar aqui para vocês que estão chegando. Pronto. O Marcos falando, duas gatas. Esse orientador, sei não, viu? Ó, Pronto, Marcos gente, a gente tá vai aqui. começar a live aqui. Deixa eu só botar o título, tá? Para quem estiver chegando não ficar perdido, né? E a gente já vai convidar a Dalva, tá? Para conversar. E mais gente tá chegando. O Diógenes tá aqui também. Isolane Almeida. Pronto, Vera. fixei aqui. Um monte de gente chegando. Vamos lá. Deixa eu Dava convidar já aqui. chegou, viu? Certo, vou convidar agora. Já tá por aqui. Pronto, tô convidando. Aceita o convite aí, Dalva, pra gente iniciar a nossa primeira live do ano. Ê, chegou! Olá, tudo bom? Tudo bom, Como Dalva? Boa vocês noite. estão? Boa noite. Que coisa maravilhosa estar aqui com vocês. Igualmente, Dalva, E eu igualmente. A disse, primeira live do ano, né? Abrindo o ano é, com um tema tão importante, com você aqui junto com Isso. a gente. Muito Oh, obrigada meu mesmo, viu, Deus. por aceitar o convite. Eu que eu estou disse a Dalva. honrada de estar junto com vocês. Honradíssima. E eu disse até a Dalva hoje mais cedo. Dá até nervoso dividir a carinha junto com ela, né? Porque assim, a responsabilidade Aí, é outra, né? aí qual foi a Com minha resposta? certeza. Ah, tá certo. Eu é que estou nervosa desde manhã em dividir a tela com vocês duas. Oh, meu Deus. Pronto, Dalva. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que está chegando, Dalva. Quem é Dalva Neire, né? Quem é essa pessoa inspiradora, idealizadora do programa Cuidar de Si? Fala um pouquinho aí, Dalva. Bom, eu sou da Alvaneide Araújo, né? Atualmente eu estou como professora, né, do curso superior, professora universitária, estou como professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco e professora da FAGE. Pesquisadora do tema de educação emocional, né, na perspectiva do cuidar de si, porque a educação emocional é muito amplo. Então, essa perspectiva que é do cuidar de si, do autocuidado. E, inclusive, foi tema da minha tese do doutorado, né, que estou agora concluindo, né, estou como doutoranda já no final, já para defender. Então, por isso que estou aqui, para conversar sobre esse tema com vocês, né. E no meio durante esse trajeto, nós fundamos o programa Cuidar de Si, que, por sinal, está aí se reestruturando, e daqui a pouco a gente vai estar falando mais algumas coisas sobre esse programa, né. Nós foi um programa aplicado, testado e foi dado muito certo. E a gente conhece de perto, a gente pode também aprovar, né? Validar e dizer que realmente faz toda a diferença. Bem assim. Exatamente. Exatamente. Eu separei aqui, para começar, Dalva, alguns dados quando a gente estava pesquisando, né? Foram feitas muitas pesquisas, né, em relação à saúde emocional, não só dos estudantes, né, quanto dos professores também. A gente teve que se adaptar aí desde 2020, né? Estamos entrando em 2022 e essa pandemia parece que não acaba. Vem gripe, vem variante, vem, enfim, 300 coisas aí para realmente complicar mais ainda. Mas eu separei aqui alguns dados, né? E eu vou trazer esses dados para o pessoal que está aqui. E aí, se puder depois comentar um pouco sobre o que você acha, né? Sobre esses dados, qual é o impacto que você consegue enxergar aí na sua visão de pesquisadora, né? E de atuante na área. Foi uma pesquisa da Nova Escola, tá? Ele traz que 72%, né? Dos educadores teve a saúde mental afetada e precisou buscar apoio. Então, esse foi o primeiro dado assim, que eu consegui encontrar, né? Logo assim de início, foi já de 2020, e agora em 2021 esses dados devem ter aumentado também. E aí a outra pesquisa que eu encontrei foi do Laboratório de Inteligência de Vida, né? Que é o LIVE, conhecido como LIVE.
ele traz 5 sentimentos mais citados pelos educadores. São eles, né? Ansiedade, medo, né? Preocupação, opressão, esse aqui achei bem interessante, Forte, e né? tristeza. É muito forte, e tristeza. Então, ansiedade, medo, preocupação, opressão e tristeza. Quero saber logo aqui, né, no bate-papo, quem foi que já sentiu, né, um desses sentimentos aí durante a pandemia? Vocês que são educadores, comentem aqui no chat se vocês já sentiram, né, algum desses, já vivenciaram, já sentiram algum desses sentimentos: ansiedade, medo, preocupação, opressão e tristeza. Comenta aqui pra gente saber um pouquinho. E além disso, né, mais um dado para complementar aqui é que 75% não receberam suporte emocional. Então, tem aqueles 72% lá, né, que se sentiram afetados, e 75% não receberam nenhuma ajuda, nenhum suporte. E aí já trago uma experiência pessoal aqui, né? No começo de 2020, eu me senti muito afetada, assim, com a pandemia. Eu tive que viver dentro de casa, lidar com essas questões, né? De estar ali sozinho, autoconhecimento, tudo isso. E fora a pressão, né? Que eu tinha que ter, que eu estava tendo ali. E aí eu procurei ajuda, né? Eu procurei ajuda numa ONG que é chamada Gilu, inclusive eu recomendo aqui elas. É uma ONG feita por mulheres psicólogas que ajudam outras mulheres que estão precisando, né, desse suporte emocional. Então, assim, a Gilu, ela foi a minha salvação nessa época de pandemia. Eu comecei a psicoterapia, né, e foi esse suporte que eu tive. Mas imagina esses 75% que não receberam suporte nenhum, né? Eu queria saber um pouquinho da aula, o que é que você acha de tudo isso? Na verdade, o docente, ele sempre dentro dessa, a gente pode dizer, dentro dessa matriz, né, de profissionais, dentro desse leque de atores que estão dentro do processo de educação, o professor, ele sempre foi meio que renegado ao segundo plano quando pensa na questão da educação emocional. A gente vê, assim, as exigências que vêm de toda a sociedade, de que deve a escola, o professor, ele deve desenvolver no estudante a questão da educação emocional. Se a gente pega aqui no Brasil, tem aí a BNCC que exige isso, né? Se a gente chega para fora do país, a gente vê aí a educação 5.0 que traz a importância da educação socioprofissional, mas ninguém fala especificamente do professor. Você trouxe dados que são alarmantes quando a gente pensa em plena pandemia. Mas, na verdade, esses dados, eles não são tão diferentes do que alguns pesquisadores vêm trazendo, como Esteves, como o movimento Todos pela Educação, vem trazendo desde 1996, quer dizer, desde a segunda, no final da década de 90, né? Na segunda etapa. Os dados sempre são muito alarmantes de como os professores, a nível de estresse é tão grande que ele se desestimula, deixa a sala de aula por conta disso, né? Pela questão emocional. Aí vem o mal-estar docente, a síndrome de burnout. Agora, o que é que aconteceu na pandemia? É que tudo isso que já era vivenciado foi para dentro de casa, aonde ele teve que dividir os espaços com outras responsabilidades que já tinha. Aí eu gosto de fazer aí uma parte, né, que puxando a brasa para minha sardinha, que eu pesquiso a questão da educação emocional nas mulheres, isso para as professoras foi mais agravante. Porque dentro do nosso país, dentro da nossa sociedade, na verdade não é só o nosso país, que a pesquisa que eu desenvolvi, inclusive, traz que outros países também, e isso é uma realidade, né? As mulheres, ela está para a sociedade aquela pessoa que tem o papel do cuidar, é o cuidar do filho, é o cuidar da mãe, é o cuidar do marido, é o cuidar da casa. Ela tem esse papel e aí ela teve que, dentro desse papel que ela tinha dentro de casa, trazer as questões da sala de aula, né? A sala de aula remota. Junte a isso o medo de se contaminar, de alguém de sua família se contaminar, né? Então, junte isso tudo. E aí você trouxe, como você disse assim, é muito forte isso, que é essa questão da opressão, né? Mas a opressão houve, e a opressão não foi apenas
por conta da escola, né? A escola, principalmente a escola da rede privada, que ela teve que imediatamente, foram as primeiras a entrarem aí com as aulas remotas, ela tinha que fazer isso até para poder conseguir ter o seu estudante ali próximo, não abandoná-lo, né? Mas também a rede pública tinha muita a opressão, que era a opressão de que o professor está em casa sem fazer nada, nós vimos isso, né? Em verdade. várias entrevistas do próprio ministro da Educação, de dizer que o professor estava em casa sem fazer nada, que isso eram as férias, né? Muitas escolas tiveram que dar férias ao professor. Como ele ter férias? Se ele tinha que fechar atividades que tinham sido presencial, se ele tinha que planejar essas atividades para remoto. Então, era férias só no papel, para poder facilitar judicialmente a instituição que precisava fazer alguma coisa. Então, a opressão foi muito grande, não foi pouco. Isso para qualquer nível de educação, desde a educação infantil até a educação superior. Rede privada, rede pública, todos eles passaram por esse momento, sim. Isso não é fictício, e assim, um número grande que procurou, né? Mas o número é muito maior de quem não tinha nem com quem procurar, não tinha nem o que procurar. Não recebeu assistência da instituição de ensino, não recebeu assistência de absolutamente ninguém. Poucas pessoas procuram um apoio psicológico. Ainda existe uma crença muito errônea para nós professores de que quem procura um psicólogo, quem procura um psiquiatra, quem procura um terapeuta é doido, né? Não tem juízo. Então, por isso que está perdido e vai lá. E não é bem assim. Vocês sabem que não é bem assim. E mesmo que você não consiga procurar uma terapia, né, de alguma forma, a gente pode ir dando algumas dicas a vocês do que é possível fazer para ter esse autocuidado, para cuidar da saúde mental. Mas eu acho que eu falei demais, eu queria também ouvir um pouquinho o Jéssica aí. Mas foi ótimo. E assim, eu fico pensando, né? 72% identificaram que tiveram problemas emocionais. E aqueles que não identificaram, né? Que não conseguem, que foram assintomáticos, vamos dizer assim, né? Que não conseguiram perceber os sintomas. E aí os que buscaram ajuda, os que não buscaram porque não identificaram como é que foi tratado, né? Como é que isso tem se persistido até agora. Então, acho que tratar a educação emocional é de extrema urgência. E aí, quando a gente vê até aqui na própria live, né? Pessoas comentando que sentiram todos os sentimentos, que sentiram muito medo, que sentiram a opressão, a gente fica ainda mais preocupado porque isso está perto da gente. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar para o nosso colega. Então, se eu vejo que o meu colega ele não está identificando, né? Que está com um problema emocional, que está com dificuldade, que está, de alguma forma, né? Instável emocionalmente, eu vou buscar ajuda para ele, né? Eu vou guiar e vou dizer, estou percebendo isso, já procurasse ajuda, né? Procura se informar, porque às vezes a gente percebe e o outro não. Então, criar esse ambiente, na verdade, né? Que a gente consiga se ajudar, ter além da empatia, mas exercitar ela, também é extremamente necessário, né? Pelo menos o que eu acredito. Eu acho que minimiza realmente, né? Esses dados. E aí, a gente vai, né, atuar como psicólogo, né? Mas nunca isso. Mas a gente realmente alertar e guiar, né? Por esse caminho. Sim. Você estava falando aqui do bate-papo. Eita. Não, só falando um pouquinho aqui do bate-papo, né? Que eu fiz a pergunta sobre os sentimentos. Aí Vera botou, né? Todos os sentimentos, Elia também. Deixa eu ver mais aqui. A professora Juliana também botou todos. Rafa, né? Botou medo. Luiz, opressão. Então, a gente consegue perceber aí que o cenário, né, não é muito diferente, né, do que as pesquisas estão mostrando. Isaac também botou medo. Então, é muita gente realmente que está com essa visão, né? Claudson botou aqui, o principal motivo de readaptação de professores nas redes está ligado às questões emocionais. Então, a gente consegue perceber aí, né, que esse impacto, né, ele vai levando aí para o resto da vida mesmo. Sim, Dalva, desculpa atrapalhar, pode continuar. Nada. Olha, teve uma pesquisa, duas questões que eu queria trazer. Teve uma pesquisa que foi realizada em junho, no período de junho a julho de 2018, quer dizer, antes nem pensava, nem sonhava que o mundo ia parar, né? E foi identificado que, vamos imaginar 1.000 professores, a cada 1.000 professores, 670 já tinha solicitado, isso do começo do ano,
para o período de junho e julho, já havia entrado com licença médica, 670. Desses 670, 585 para cada 1.000, 585 eram por questões emocionais. Veja, não tinha nem pandemia. Imagine agora, né, como isso aconteceu durante a pandemia. E tem um agravante quando se trata do papel da educação, porque se fala muito assim, né? Tiveram alguns profissionais que realmente foram mais fragilizados diante da pandemia com as questões emocionais. E o professor foi um deles, né? A profissão professor, né, professora, foi uma das que foram bastante fragilizadas. Junto, por exemplo, com a da saúde, né, e alguns outros, como motoristas de transporte coletivo, né, então tiveram alguns que tiveram aí bem na linha de frente, bem fragilizados. Mas a questão do professor é que tem um agravante que está anterior, né? Todos esses outros, eles vêm entrando nessa linha da questão da educação, do problema emocional, depois. O professor já vem há algum tempo. E uma das questões que é muito agravante é a questão da competitividade que existe dentro da própria área da educação. Isso é uma tecla que eu bato o tempo todo, quantas vezes eu tiver, quantas oportunidades eu tiver, eu falo sobre isso. Infelizmente, nós fomos educados a ser professores competitivos. Se um aluno nosso tem dificuldade, a gente não busca ajuda do colega. A gente esconde aquela situação. E tenta por si só, porque se aparece para o meu gestor que eu estou com um aluno que está aí com tal idade, ainda não é alfabetizado, parece para o meu gestor que eu é que sou incompetente, que não sou uma professora boa, que dou conta daquela sala, que dou conta daquele estudante. Então, e tem aquele professor que consegue se destacar, ele muitas vezes, às vezes, eu não quero julgar aqui que seja por maldade ou não, mas ele se destaca e aí ele termina também levando a pancada, né? Eu me lembro que uma vez eu ouvi isso para mim doeu muito, que prego que se destaca merece marretada, né? Merece martelada. Então, o professor que faz alguma coisa muito boa, ele também termina sendo acusado pelos próprios colegas, né? Porque ele fez algo muito bom. Então, essa falta essa deficiência nossa de cooperativismo, de estar trabalhando de maneira coletiva, também contribuiu muito para que o professor, durante a pandemia, que já estava sozinho em casa, isolado, alguns com família, outros não, ele sofresse mais ainda, porque ele não tinha o par para procurar ajuda, porque esse clima de competitividade, né, muitas vezes não ajudava para isso, né? Ele dizia que sabia quando muitas vezes ele nem sabia. A instituição botava ele para fazer um curso, não, eu não vou fazer curso porque eu já estou cheio de coisas, cheio de tarefas. Então, precisam a gente também se desarmar um pouco, sabe? E entender que o outro é meu par. E a colaborar com o outro como par, né? E não cooperando e não competindo. A gente fala muito isso, a comunidade prática, né, Jéssica? Exatamente. Um pouquinho. Mas até eu estava lendo aqui o comentário de Vera, né? Que ela colocou até isso mesmo que Dela falou, que não dá para romantizar as relações sociais de trabalho, quando elas não são boas, adoecem. E realmente, né? Eu acho que até tanto esses dados, né, que a gente tem de pandemia, foi evidenciado porque a questão, né, de saúde emocional, saúde mental também foi muito evidenciada nesses últimos anos. E aí em todas as esferas. E aí, como a mais grave, sempre, uma das mais graves, né, sempre é a docente, aí a gente teve esse olhar realmente agora, né, a gente para e reflete e vê o quanto realmente foi agravado, né, o quanto a gente... os professores já levavam o trabalho para casa antes, mas além de levar o trabalho, levaram também suas turmas. Então, assim, foi uma sobrecarga, foi um nível de trabalho que chegava a ser realmente exaustivo. E aí, realmente, quando a relação social, né, naquele meio não é de cooperação e já é um ambiente difícil de lidar, ainda mais piora esse adoecimento, né, da nossa saúde emocional. Eu gostei do termo que você usou, agrava. Algo que já existe, né?
E a gente é suscetível, né, a ter. A gente é ser humano e sempre tá ali colocando, tem os próprios sabotadores na nossa cabeça que a gente, sem precisar que o outro influencie no nosso adoecimento emocional, a gente mesmo faz esse trabalho. Então, acho que é muito disso também. E além da gente pensar, né, que eu até falei, de pensar no outro, identificar algo no outro e cuidar dele, a gente também tem que cuidar da gente. Eu acho que é aí onde entra a chave principal da nossa saúde emocional, que é o cuidar de si. É quando a gente percebe algo na gente que precisa ser cuidado e a gente prioriza isso. Que é muito difícil de dar prioridade. A gente tá sempre aí cuidando de todo mundo, Sim, cuida de um pai, de um muito pai, difícil. do esposo, do esposo, da esposa, do irmão, do irmã. Então a gente sempre está cuidando de, seja parentes, amigos, colegas, e se esquece muito da gente. Então eu queria só que Dalva falasse agora pra gente um pouquinho dessa questão, né, dessa relação entre cuidar de si, desse autocuidado que a gente deve ter, quanto à nossa qualidade de vida. Como é que eles se relacionam, se articulam aí? Vamos lá, eu vou falando com vocês e estou mexendo aqui, tá? Porque eu estou num ambiente e ainda não estou. Certo. Ó, Dilson entrou aqui e perguntou: tem duas poli? Uma de vermelho e uma de azul? Olha isso. A parede tá igual, quase. Até a parede tá igual. É impressionante, né? Vocês dois. Meu Realmente Deus. a coisa vai é reencontro, né? Pronto. Ó, vamos lá, né? O cuidar de si. Principalmente quando a gente parte, né? Como você bem disse, a questão da profissão docente, né? Eu sou professor, eu estou cuidando do outro, estou cuidando do meu estudante e eu preciso cuidar de mim, né? E esse cuidar de si não é o cuidar de si de maneira egoísta. Ah, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, não é isso. É o cuidar de si para poder cuidar do outro. Eu gosto muito de fazer aquela analogia do avião, né? Sempre que eu estou fazendo a oficina, que eu trago a questão do cuidar de si, eu gosto disso, que eu acho que não tem maneira melhor de se explicar. Quando a gente está lá viajando de avião, que a tripulação avisa, né? Em caso de despressurização na aeronave, máscaras cairão à sua frente. Caso esteja com criança, né, ou pessoa que dependa de você, primeiro coloque a máscara em você para depois colocar no outro. Por quê? Imagina que eu estou com a criança. Quando acontece a despressurização no avião, automaticamente, é questões de segundo, acaba o oxigênio. E quando acaba o oxigênio, a gente desmaia. Se eu coloco a da criança e eu desmaio, ela não vai conseguir colocar a máscara em mim e me reanimar. Do contrário, eu consigo fazer. Coloquei em mim, ela desmaiou, vou lá e consigo reanimá-la. Seja criança, seja idoso, alguém que dependa de você. A mesma coisa é a questão da educação emocional. A gente está o tempo inteiro precisando cuidar do outro, cuidando das emoções do outro, e esquece da gente, né? Então, esse cuidar de si é o autoconhecimento constante, em cada minuto da nossa vida. É o autocuidado constante. Mas não é você ficar 24 horas por dia lá, eu tô zen, tô maravilhoso. Não, não tem nada que faça você ficar assim. Não existe uma pessoa dentro desse mundo que possa ser assim. Ao contrário. Se nós estamos aqui, é para desenvolver. E não existe desenvolvimento sem que haja dificuldades, sem que haja desafios, né? Então, o que esse autocuidado não é eu estar querendo estar no controle das emoções. Não, é eu ter conhecimento dessas emoções, né? Por isso que é o autoconhecimento, eu conhecer essas emoções e ter essa gestão de saber o que é que essa emoção é capaz de fazer e aí sim, eu saber o que é que eu sou capaz de fazer quando eu estou com essa emoção. Se eu me antecipo a isso, é mais fácil eu ter a gestão sobre isso. Vai ter hora que eu posso perder a cabeça, a raiva sobe, mas eu tenho conhecimento de que eu estou com raiva. A raiva subiu a cabeça, eu posso até ter tomado uma atitude que não deveria, mas com certeza isso vai ser amenizado do que se eu não tivesse o conhecimento da emoção da raiva quando ela está em mim, sabe? Quando a gente diz assim, calma, 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 que eu tenho que, pelo menos, controlar, saber que a gestão dessa raiva, saber o que é que eu faço com ela, o que é que eu faço quando eu estou com raiva. Porque senão, minha filha, quando a gente não sabe, a gente faz muita besteira e depois aqui se arrepende do que fez.
Porque não é a besteira que eu fiz com o outro, é a besteira que eu fiz comigo. Porque tudo que eu faço atingindo o outro, está me atingindo de uma maneira muito mais efetiva, né? Se eu jogo uma bola na parede, essa bola vem com o dobro da força. Então, isso termina também me machucando muito mais e eu não sei. Né? Vera colocou aí as relações de trabalho, muitas vezes são difíceis. E se eu não tenho conhecimento que a relação de trabalho é difícil, e o que é que essa relação é capaz de fazer comigo, eu embarco nisso como sendo uma coisa normal, e quando eu vejo que eu estou me sabotando, eu estou me autodestruindo sem perceber, né? Sem perceber que estou fazendo isso. E a raiva pode até gerar uma culpa, né, no futuro. E aí a culpa acumulada, aquela dessa raiva que você não identificou e aí acabou agindo por impulso no momento de raiva, realmente, né, do ódio. E aí acaba virando a culpa no final e aí começa a administrar. Eu acho que a culpa é um dos piores assim, sentimentos da gente administrar, porque é algo que o sabotador, ele se apropria, né, o que a gente já tem, e usa isso contra a gente. Então, acho que é bem por esse lado mesmo. E as pessoas confundem muito também em sentimentos ruins, né? Ah, raiva, tristeza, é tudo sentimento ruim. O pessoal coloca como se fosse um sentimento ruim. E não é tão simples assim, não é colocar numa caixinha o que é bom e o que é ruim, né? Você precisa realmente vivenciar, você precisa sentir para você tirar uma lição dali, né? Uma lição aprendida daquele sentimento. Então, eu tô com raiva, eu tô triste, mas por quê? O que é que tá causando isso, né? O que é que tá me fazendo sentir esse sentimento, né? Vamos dizer assim. Então, é realmente a gente buscar ali a causa, né? E compreender. E deixar ali sentir. Tá triste? Fica triste mesmo. Faz um pote de brigadeiro, uma panela, come na frente da Netflix. Triste, pipoca. Chora. Não é? Pipoca. Panela de pipoca. Oxi, então, fica triste, chora. Tem que lavar, tem que sair realmente. Você tem que colocar para fora para que aquela questão do arco-íris, né? Depois da chuva vem o arco-íris. Então, você tem que realmente sentir. Não existe sentimento ruim, não existe sentimento bom, são sentimentos. Então, a gente precisa dar valor a isso. Aquele filme Divertidamente traz isso muito bem, né? Você já pensou uma pessoa que acha tudo lindo e maravilhoso, aí ela passa na rua, vê uma pessoa atropelada e está achando feliz, está achando lindo e maravilhoso? Não pode. O sentimento de tristeza, de raiva, ele precisa vir por conta da indignação. Se eu estou indignada com aquilo que aconteceu, eu vou ficar com raiva. Né? A questão não é o sentimento que eu tenho, é o que é que eu faço com esse sentimento e de onde ele veio. Ele partiu de onde? De uma indignação? Maravilha, show de bola. Eu pego essa indignação e transformo, pego esse sentimento e levo ele para ser uma alavanca para construir uma sociedade melhor. Né? E pegando um pouco que já se falou a questão da autopunição, né? Eu acredito que vocês lembram, vocês vivenciaram um dos cursos, né, do programa Cuidar de Si, né? Que uma das temáticas é a questão realmente do relacionamento, é a questão do perdão. Mas quando a gente fala perdão, de cara a gente vem, eu tenho que perdoar o outro. Não, primeiro é a si mesmo. Né? Até por ter dado água desse outro, né? Até por isso, né? Então, o perdão a si é muito forte, né? Tem pessoas que fazem as coisas, elas vivem meio que numa vida dupla. Quando eu digo outras pessoas, somos nós mesmos, né? Tem momentos da nossa vida que a gente vive uma vida dupla, né? Eu passo, tem até uma música que quando eu estava escrevendo esse programa, vinha muito isso na cabeça, que era assim, né? Que adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado, né? É como se as pessoas tivessem que ter uma vida tal, né? Aquele que vai para a igreja tem que ser o santo. Aquele que vai para o bar tem que ser o cachaceiro, né? Aquele que é namorador tem que ser sempre. E não é assim. A vida da gente ela é múltipla, né? E a gente tem que entender as diversas dimensões da nossa vida. Né? E nós temos que entender que nós temos diversas facetas da nossa vida e que cada ambiente me leva a agir de uma forma. Mas quando eu tenho autoconhecimento sobre mim e sei que aquele ambiente, quando chego ali, eu ajo dessa forma, mas essa sou eu, né? Essa é algo permanente em mim. E quando eu estou num outro ambiente, eu ajo de uma forma que não é antagônica, mas é complementar. E que essa sou eu, é algo permanente sobre mim.
Show de bola, isso não tem. Agora, quando eu não tenho conhecimento, aí eu viro um camaleão. O que é o camaleão? Ele toma cor do ambiente. Eu tô com um que acha que aquilo é ruim, aí tô com outro que acha que aquilo que o outro achava que era ruim era bom, tô lá, porque eu não tenho conhecimento de mim. Então eu não vejo o que é permanente em mim e o que é mutável. Né? Quem trata muito essa questão do permanente e o mutável é Zygmunt Bauman, que ele traz a questão da sociedade líquida, né? Da modernidade líquida, que as coisas são fluidas, mas tem algo que é permanente. E esse algo permanente que a gente precisa conhecer. Esse algo, ele é permanente, esse sou eu. E Inclusive, quando... diz. Não pode falar, não. Pode falar. Inclusive, eu gosto muito de fazer essa analogia, né, que eu pego o outro filósofo aí nosso, né, bem contemporâneo, é que ele diz assim, uma analogia que é a questão do relacionamento mesmo amoroso, né? O ficar. O ficar é uma coisa mutável. Fico hoje com um, fico amanhã com outro, fico depois com outro. Mas às vezes eu encontro um ficante que eu fico com ele, né? Porque tem algo em mim que pede para ser permanente, né? Que pede para ser permanente. Então, eu posso até ficar com vários, mas esse daqui eu estou sempre voltando para ele. É essa permanência que eu tenho que ter conhecimento em mim. Né? O que é em mim que é permanente? Porque nem tudo é líquido. Né? Nós vivemos numa sociedade líquida, mas nem tudo é líquido. Tem algo em nós que é realmente permanente. Né? Ótima reflexão, de verdade, Dalva. É interessante isso, porque a gente consegue perceber isso principalmente nos jovens, né? Hoje eles estão realmente nessa questão de ficar, de não querer se apegar, de viver independente, livre, mas no fim das contas, né, eles querem também ter essa segurança, né? Essa permanência, como você falou. Realmente, eu consigo enxergar isso, principalmente quando a gente atua com esses jovens, né? E aí, essa questão do autoconhecimento, ela acaba, né, atrelando também o autocuidado, porque não tem como a gente se cuidar de si se a gente não nos conhecemos, né? Se a gente não conhece a gente ali na essência realmente. E aí, eu comecei a escutar autocuidado, o que é autocuidado, também no começo da pandemia, né? Quando eu comecei a psicoterapia, foi quando eu comecei a ter uma noção do que, poxa, eu não consigo parar 5 minutos para cuidar de mim, como assim? Sabe? Tipo, eu tenho que comer, eu tenho que tomar banho, eu consigo fazer minhas coisas básicas, mas assim, eu não consigo parar para respirar, para meditar, para descansar a mente. Então, foi quando eu comecei a conhecer realmente a essência do autocuidado, né? E aí, uma coisa que a minha psicóloga sempre fala é: faça coisas terapêuticas sem ser terapia. E essa frase, assim, ela ficou pra mim toda vez que eu tô me sentindo cansada. Opa, tá na hora de eu pegar aquela frase e colocar em prática. E aí, é aquele momento que eu paro para assistir realmente uma série, me dou realmente, né, essa folga, né, sem culpa, porque é muito difícil pra gente dar essa folga sem culpa. E aí é um momento que eu realmente ali vou e descanso. Peço um sushi, faço uma coisa que eu gosto, fico com a minha cachorrinha. Então é um momento realmente de terapia pra mim, assim. É algo que realmente me faz bem. Já para outras pessoas, sei lá, é cuidar de planta, né? Eu já percebi algumas pessoas que são assim, de cuidar de planta, é ir para academia, é fazer algo que realmente te ajude ali, né? Que mostre que você está cuidando de você, não só cuidando do seu corpo, mas cuidando da sua mente, né? Do seu bem-estar emocional como um todo. E aí eu queria saber um pouco aí de Jéssica e de Dalva também, como é que vocês estão lidando com essas questões de autocuidado e algumas dicas que vocês podem dar. Essas são as minhas dicas, mas como é que vocês podem dar dicas também aí para o pessoal que está aqui na live. Tá, tem vários comentários, tá? Deixa eu só ler aqui rapidinho para não ficar muito cheio. Vera dizendo que se identifica, Margarida dizendo que está amando o assunto. Gleise, autoconhecimento é fundamental para saber lidar com os sentimentos e situações. Letícia botou reflexão excelente. Manu, relações líquidas são um problema. Eita! Rafa botou autoconhecimento. Deus é Morena, não lembro quem é, tá? Mas tá aqui. E quando a gente faz pela gente, se pune. Acha que tá errada. Exatamente. Eu passei por um processo assim, uma jornada mesmo, um desafio pra mim. E tipo, poxa, eu tenho que realmente parar pra voltar mais criativa, mais descansada, bem realmente. Então é bem complicado. Manu botou aqui: a pandemia nos conduziu por um caminho perigoso. O autocuidado é fundamental. Essa questão da culpa é real mesmo, Polly. Então, aí o pessoal se identificando.
Era esse comentário de Deus que eu ia falar Sim. sobre ele. Desculpa, Jessi. Peguei seu comentário. Deus estava com a gente. Deus é de Lagoa do Carro. Ela Ah, é aquela professora lá do Lagoa do Carro, Deusa Morena. Um beijo, Deusa. Ela fala, né, que quando a gente não consegue fazer quando a gente consegue fazer algo pra gente, depois a gente se pune. E aí entra até uma questão que a gente confunde muitas vezes em estar ocupado com ser produtivo. Nem sempre a gente está ocupado, a gente vai estar produzindo. Às vezes a gente está muito pior ali, né? Tá fora totalmente do foco e precisa desse descanso, dessa pausa, né? Desse ócio. E que nem sempre vai ser criativo, mas é necessário. Então a gente precisa respeitar esses momentos. E aí entra muito nessa questão desse autocuidado. É a gente identificar que está precisando. Quando eu não estou conseguindo me concentrar, não é moleza, não é preguiça, é realmente cansaço. E aí a gente vem, né? Vem numa carga de trabalho que a gente tem reuniões, tem, às vezes, até mesmo lives, tem aulas, tem vídeo, tem casa, tem N questões, né? Tem alguém que precisa do nosso cuidado e a gente precisa realmente parar para cuidar da gente. A gente precisa desse descanso. Muitas vezes a gente acha que é egoísmo, né? Que a gente está abdicando ali do outro e só pensando na gente. Todo mundo aqui está sendo egoísta e narcisista, só pensando no seu próprio umbigo. Mas não é isso. É realmente se cuidar. É realmente a gente pensar que se a gente cuidar de nós mesmos, né? Inicialmente, a gente vai ter mais energia para cuidar do outro por mais tempo. E aí, se a gente não se cuida, os dois se afundam no mesmo barco, né? Que todo mundo tá aí na mesma aeronave. Todo mundo cai aí do avião junto, ninguém vive, ninguém sobrevive, e aí dá uma tragédia. E realmente é necessário essas pausas. Acho que é muito isso. Mas aí comenta um pouquinho, Dalva. Vocês trouxeram isso de maneira esplêndida, né? Porque é exatamente isso. A gente acha que não tem o direito, né, de ter essa parada. Aí tem um livro que eu recomendo muito, que é A Sociedade do Cansaço, que ele sim. diz isso, ele diz que a gente vive tão Eu cansado tenho ele. porque a gente vive naquela de achar que tem que ser produtivo o tempo inteiro. Então, se eu tenho que ser produtivo o tempo inteiro, tem uma hora que eu dou um tilt e não consigo mais produzir. Porque para eu poder fechar esse ciclo, eu preciso de um momento comigo mesmo, né? Eu preciso ter esse momento que seja saindo um pouco daquele turbilhão que está ali. Né? Fazer um pouco do que Michel Foucault chama do retiro, né? Sair um pouco daquilo. Fazer aquele retiro para você até conseguir se sentir melhor, se fortalecer e voltar mais fortalecido. Eu não tenho tempo para isso, né? Olha, a questão de tempo, realmente, a gente não tem tempo mesmo, não. Porque o tempo, ele é o mesmo para todo mundo. Né? É verdade. 24 horas para todo mundo. Ele não tem ninguém que tenha mais tempo do que o outro, não. A hora é a mesma para todo mundo. O que faz a diferença é a quantidade de compromissos que a gente coloca dentro desse tempo. A quantidade de compromisso de Paulo pode ser que seja maior do que a minha, e a minha seja maior do que a de Jéssica. É a quantidade de compromisso que a gente coloca. Então, a escolha que a gente tem que fazer do que é prioritário, né, na nossa vida, priorizar o que é prioritário, a escolha do que é importante e do que é urgente, isso é um exercício constante que a gente tem que fazer na vida da gente. Porque se a gente está o tempo inteiro buscando atender o que é urgente e não atender o que é importante, aquilo que era importante vai virar urgente. Então, eu estou o tempo inteiro apagando fogo. Né? Então, como é que eu consigo fazer isso? É buscar essa calma mental que a gente precisa, nem que seja por 30 segundos por dia. É antes de dormir ou acordar, 30 segundos. Mantenha a coluna reta, senta na ponta da cadeira, mantenha a coluna reta, respira, tendo a consciência dessa respiração. Né? É só isso. Respira, respira, entrando pelas narinas, sente esse ar, entrando e solta esse ar. Faz isso, vamos fazer isso 3 vezes aqui, só isso. Tá? Vamos lá. Tô Vamos lá. precisando, tô Eu precisando. sou tão corajosa que eu mando o povo fechar os olhos à noite numa live. Vão dormir. Bora, todo mundo aí, Quem, gente. Vamos aí. quem não quiser fechar os olhos, não tem problema. Fita encontra alguma coisa na sua frente, assim, meio que para baixo, né? E fita aquele local, assim, né? Mas o mais importante, mantenha a coluna reta, né? E respira, respira. Sentindo o abdômen dilatar para frente. Segura um pouquinho o ar e solta.
Cada um no seu momento. Respira. Tem consciência desse ar penetrando e solta. Mais uma vez. Pronto. Isso é o suficiente para a gente oxigenar o nosso cérebro e já começa a acalmar. Se conseguir fazer mais tempo, ótimo. Mas a meditação, que é isso? Muitas vezes as pessoas pensam a meditação é ficar lá 40 minutos. Existem vários tipos de meditação. Sim. Eu, na minha vida, eu faço uma meditação que é de uma filosofia de vida que eu participo, que é o Movimento Internacional de Paz pela Fé, né, que é conhecido como Seichonen. Eu faço a meditação Shinzokan. Mas tem meditação guiada, que você pode encontrar vários, tem aplicativos de meditação. O mais importante, a meditação Zen, o mais importante de qualquer meditação está na respiração. A respiração é o segredo, né? É o segredo. Tudo mais é só enfeite, né? Então, se a gente tira 30 segundos da nossa vida, né, de manhã, à noite, antes de dormir, depois você vai aumentando esse tempo, isso já ajuda muito. Outra dica que eu já estou dando dica, viu? Já estou dando dica. Muito bom, arrasou. Outra dica aí é escrever, né? Escreve. Teve raiva, escreve. Toca fogo, joga fora. Tá com algum projeto, escreve. Né? Escreve como foi seu dia. Escreve para alguém. A escrita, ela passa a biopsicomagnética, né? A energia biopsicomagnética para o papel. Ela cria aquele clima. A escrita, Michel Foucault traz no Cuidar de Si, né? No livro dele, A Hermenêutica do Sujeito, a importância da escrita de si. A escrita de si, como bem disse Polly, não é uma terapia, mas é terapêutico, né? Inclusive, eu uso várias terapias que trazem a questão da escrita. Né? Então, isso é fundamental para a nossa vida, para esse autocuidado, sabe? E são coisas que não levam tanto tempo, são coisas que não dão financeiramente, mas que são poderosas, sabe? São realmente práticas poderosas na nossa vida. Tecnologias poderosas na nossa vida. O pessoal tá adorando aqui no chat, viu? Todo mundo batendo palma. Todo mundo aí vai fazer em casa. São dicas realmente que são acessíveis, né? Né, Jéssica? Tipo, a gente fica pensando que às vezes precisa gastar dinheiro para poder, né? Ou se locomover, preciso sempre estar viajando. Tem gente que adora, né? A gente tá aí. É ótimo também. É ótimo. Mas quando a gente não tem condições de estar sempre viajando. Pois é, dá pra gente fazer uma coisa simples em casa, né? E que realmente vai ajudar. E aí a gente até tem a questão de investimento, né? Que muitas vezes a gente acha que o investimento é só financeiro, mas se esquece do tempo. A gente passou aqui 30 segundos. Se a gente não tivesse parado 30 segundos já para fazer isso, a gente teria emendado com outra conversa e aí esse momento de pausa não teria acontecido jamais. E muitas vezes acontece no nosso dia a dia. A gente acha que se parar 30 segundos para levantar, fazer uma caminhada, né, de um lado da casa até o outro, respirar, pausar, né, assistir 10 minutinhos de televisão e voltar a trabalhar, isso é um erro. A gente está ali vencendo o cansaço, a gente está ali vencendo para o cansaço, a gente está ali sendo preguiçoso, está desprodutivo. Então, é muito da gente ter esse cuidado e realmente disponibilizar tempo, investir tempo. Muitas vezes a gente investe tempo, né, assim, precocemente, a gente até poupa investir tanto dinheiro depois. Que a gente não tem esse agravamento, né, dessas emoções que a gente chama de ruins. Né? A gente não deixa que isso nos contamine por completo. A gente vivencia, sim, esses momentos, a gente respeita eles, passa por eles e aí encara outro novamente. É aquela questão, né? Fechar ciclos também se encaixa nas emoções. A emoção é um ciclo, a gente fecha ela para poder encarar outro melhor ou pior, e aí efetivamente. Ô, Jéssica, só fazer uma parte aqui do que você trouxe, né? Às vezes a gente está assistindo televisão, aí, tá ali sem fazer nada, né? E começa a assistir uma série, aí não quer parar mais, aí no outro dia, aí consegue a série, aí não quer fazer mais nada, só assistir a série, né? Sabe por que isso acontece? Sabe o que isso acontece? É a falta de disciplina que a gente tem do autocuidado. Se a gente parar para assistir uma série com autocuidado, né, a gente não vai
ter nessa de trabalha, 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 aí quando tem um tempinho para assistir, aí pronto, acabou-se, não quer fazer mais nada na vida. Minha mãe dizia assim, quando o boi está preso, aí abre a porteira, né? Porque é a falta da disciplina, entendeu? É, isso é verdade. E essa disciplina, do mesmo jeito que a gente tem a disciplina de acordar, tomar banho, escovar dente, né? Para quem escova, né? Brincadeira, para quem toma banho, brincadeira. Mas assim, do mesmo que tem a disciplina de estudar, também tem que ter a disciplina do autocuidado. Se você precisa desse momento que seja com a família, né? Que seja assistindo um filme, assistindo uma série, seja lá o quê, coloque isso na sua agenda. Né? E aí a gente não corre o risco de passar para o outro lado, né? Que é o lado do, nada a ver, agora eu não quero compromisso com nada. Não, você consegue ter esse equilíbrio. Né? Então, isso é fundamental, né? Da gente ter, e entender que quando a gente está ali, a gente também está cuidando da gente. Né? A gente não está. E tem séries, tem filmes que eles realmente são a verdadeira autorreflexão. E tem pessoas, eu confesso que eu sou uma delas, que eu sou muito hiperativa. Então, às vezes, o processo do autocuidado, do parar, é também fazendo coisas manuais. Paulo trouxe aí o exemplo de cuidar de planta, né? Eu Sim. adoro fazer artes manuais. Mas, assim, não faça arte manual ou cuidar de planta reclamando porque a planta, porque ninguém cuida, né? Ninguém bota água naquela planta, só eu que cuido. Nem vai fazer o trabalho manual porque está dando muito trabalho, tem data para... Não, aí não adianta, né? Então, você tem que fazer aquilo ali como um momento mesmo de encontro consigo mesmo. Né, de ver que a planta, você e a planta é uma só, você e aquele trabalho manual é um só. Eu gosto muito de fazer trabalhos manuais e fazer na prática da gratidão. Eu gosto de fazer crochê, né? Cada ponto daquele é uma gratidão. Aí as pessoas falam, sai terminar isso quando? E eu sei, às vezes está lá no final de mancha tudinho. Porque o problema não é o produto, é o processo, né? Então, é você fazer aquilo como. Aí, vou agradecer pela vida, vou agradecer por algo que ainda quero que venha. Então, assim, aquela planta, você fazer esse encontro, né, de você, eu e ela somos uma só. Eu estou cuidando dela como da mesma forma que eu cuido de mim. E não fazer aquilo um produto. Eu quero que meu jardim seja pronto daqui a 5 dias e aí ninguém regou a planta, aí não adiantou nada. Criou mais um estresse para a sua vida. Esquece. Sai É disso e vai para verdade. outra, né? Então a gente Tem um pensar depoimento nisso. de uma professora. Eu conheci uma professora que ela comentou isso comigo, que ela estava tendo muitas crises de ansiedade, né? E aí ela descobriu o biscuit, né? Que é um trabalho manual, e ela começou a fazer esses bonequinhos de biscuit. E aí acabou ganhando uma renda extra, né? Acabou virando um trabalho ali, uma renda extra. Mas ela disse que é tão prazeroso, que ela faz com tanta vontade, assim, que realmente é um momento de reflexão, que ela tá ali conversando com o biscuit, tá modulando ele ali, né? Tá realmente se divertindo enquanto tá praticando. Então, eu acho isso muito bonito, de verdade. A gente já tá se encaminhando E aqui pro assim, final, né? Porque só pode ir 1 hora de live aqui no Insta. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando aqui, tá? A gente tá conversando, vocês podem botar dúvidas aqui no chat. e assim, eu quando estou fazendo, né, às vezes dá um nó na linha, aí eu começo a levar aquela reflexão para a vida. A nossa vida às vezes é um nó. Às vezes a gente consegue fazer esse nó. Às vezes não, eu preciso cortar. Eu corto a linha e vou ver qual é o outro processo que se faz. Assim também é na nossa vida. Às vezes as relações com outra pessoa dão um nó. Às vezes eu consigo fazer esse nó. Às vezes não, eu preciso cortar. Né? E o cortar, Caramba, muito não bom. é da fim, não é da ponto final. Cortar é um recomeço. Né? Eu corto e começo de outra forma, de outro jeito, às vezes com outra pessoa, com outra linha, sei lá o quê. Né? Então, é a gente fazer essas reflexões com aquele trabalho que a gente está fazendo. Né? Senão, minha filha, saiu de um estresse para ir para outro. Aí, como diria, né? Largou uma cruz de madeira para pegar uma de ferro, né? É Ixi, mais, Maria. desculpa a redundância, mas é mais pior de ruim, né? Caramba, Dalva, foi ótima essa reflexão, não foi não, Jessi? O que é que tu acha? Ótima. E às vezes a gente não percebe, né? Que a gente precisa cortar esses nós e não corta. E aí acaba ficando ali no meio do caminho, a gente não consegue avançar nunca, porque nunca faz o cortezinho necessário, né? E nunca recomeça.
Acho que eu vou levar isso também pra minha vida. Amanhã ama crochê, viu? Eu já vou chegar e dizer a ela isso. Eu vou dizer, ó, quando você começar a fazer crochê aí, já pense, vá pensando e vendo. Tenho muito que trocar com sua mãe, eu tenho muito que aprender com ela, porque eu não sei nada, eu vou tentando. Também não sei não, só tenta, mas não sai daquela trouxinha, não sai nada daquilo. Olha, a Vera botou aqui, relacionamentos precisam ser laços. Se forem nós, não Isso, servem. Olha. exatamente. Às vezes serve, sabe, Vera, para a gente nó e criar um laço, né? E construir um laço. Mas às vezes tem nó que realmente É, não sai, né? Tem nó que não sai. Então, a gente não adianta você querer dar murro em ponta de faca, né? Não adianta, se tem nó que não sai. Aí o povo de antigamente dizia assim, sopra, né? E é um mito que tem muito no interior. Minha mãe era do interior, dizia, sopra o nó, né? Só que às vezes nem soprando vai, né? Então, às vezes tem relação que nem soprando vai. Não é que a relação é ruim, a gente tem que entender isso. É que ela teve a sua missão. Ela tem o seu processo, o processo de aprendizagem. Eu aprendi com aquele nó, né? Eu aprendi com aquela relação. Nada na nossa vida é por acaso, nada. Tudo é um aprendizado. E existe uma lei inexorável, que é a lei mental, que eu aprendi aí nessa filosofia que eu participo, que é a lei da causa e efeito, que todo mundo fala, né? É uma lei inexorável. Então, às vezes, esse nó chegou até mim, aquilo é um efeito, alguma causa houve. Eu não soube guardar bem a linha, né? Eu não tive o cuidado necessário. Então, o nó não se fez do nada. Então, muitas vezes, também é na relação. A gente refletir sobre isso, né? O que deu nó nessa relação, né? Qual foi a minha corresponsabilidade em relação a isso? Né? Minha autorresponsabilidade, né? Certamente eu não guardei de forma, não tive o cuidado necessário, né? Então a gente pensar um pouco nisso. Trabalhos manuais é sim um autocuidado, é sim um autoconhecimento. Se a gente se entrega, coisa Vou boa. continuar aprendendo crochê, viu? Vou investir. pode ser um biscuit, pode ser uma planta, né? Vai lá, o que Eu acho for. que eu vou pro lado da planta. O meu ainda não foi para esse lado do artesanato, não. O meu é planta mesmo. Tô aqui com a minha mini horta. Então é isso. É, Gente, nossa. ó, a gente vai se encaminhando pro final aqui, tá? Deixa eu ver se alguém mandou perguntas. Mandem perguntas se vocês quiserem agora nesse finalzinho. Eu queria agradecer imensamente a todo mundo que estava participando, aqui comentando, né? Se abrindo com a gente, né? Porque é uma coragem muito grande você chegar aqui numa live, falar o que está sentindo, colocando assim, expondo para todo mundo. Então, agradecer de coração, assim, gratidão de todo o coração por Jéssica e por Dalva estarem aqui dividindo junto comigo esse momento. Foi a nossa primeira live do ano, né? Primeira live do ano, começando com um assunto tão importante que a gente tem que levar para o resto da nossa vida, assim, não só no comecinho do ano, para estar sempre praticando, tá? Virar uma rotina mesmo, virar um hábito, né? E Dalva, não sei se Dalva quer falar alguma coisa, se a gente encaminhar para o final. Antes de eu falar, eu só queria dizer que essa live de hoje com Dalva é só um spoilerzinho de tudo que Dalva é, né? Sim, Porque assim, acho que depois que eu conheci Dalva, eu digo e repito, Dalva é minha referência em organização e cuidar de si. Porque depois, mesmo que a é gente verdade. não faça um curso, mesmo que a gente não tenha um momento, né, mais duradouro aí de imersão, só da gente ouvir Dalva, a gente já se sente ali estimulado, instigado a pensar mais na gente. E eu acho que isso é muito raro de ver nas pessoas e é o que realmente é muito bom e que engrandece muito mais esse momento de hoje. Então, muito obrigada, Dalva. Contar um pouquinho como é que o pessoal pode te ver mais por aí. Eu agradeço profundamente a vocês e digo sem nenhuma rasgação de seda. Vocês, para mim, são um exemplo e também eu me miro muito em vocês, né? Oh, O programa Cuidar de Si, né? A gente está aí, o arroba programa Cuidar de Si, underline, e tem o site programacuidardesi.com.br. A gente está voltando aí, eu tive um tempo que tive que ficar parada realmente por necessidade, e sem nenhum sentimento de culpa. Precisava ter momentos na nossa vida que a gente importante. precisa priorizar outras coisas. Eu estava num momento que eu precisava priorizar a pesquisa do cuidar de si, né, para poder conseguir construir produtos que fizesse bem e que fosse bem, né, que com comprovações científicas, né. Então, assim, a gente agora está retomando com um curso que a gente está lançando aí no mês de fevereiro, a gente já está lançando aí no próprio site do programa Cuidar de Si. Vai ser o primeiro curso
E a gente vai estar aí se encontrando sempre, pelo menos mensalmente, para poder saber como vocês estão, de que forma a gente pode contribuir, né? Porque a gente tem que estar realmente de mãos dadas, sabe? E lembrando, né? A educação, ela é parceria, né? Ela não pode ser competição, ela é cooperação. E a gente construir esses laços, essas redes, né? Então, assim, vai lá, segue o programa, siga a Poliana, siga a Jessiclésia, que está aí os dois arrobas, e a gente vai estar trazendo aí algumas dicas para vocês. E vai lá no site, visita lá o site, né, o programa cuidardeси.com.br, e em fevereiro a gente vai estar lançando alguns cursos que são gratuitos, outros que, se tiver algum custo, vai ser um custo pequeno, que é para poder conseguir bancar aí, né, toda a plataforma e tudo que todo custo que se tem, mas a ideia maior é realmente a gente estar aí de mãos dadas, tá bom? Beijo Exatamente, grande. Dalva. Obrigada. Olha, só um depoimento Gratidão. aqui de Ana Paula. Ana Paula disse que, por conta de Dalva, os alunos do 8º ano criaram um projeto para cuidar dos professores. Olha, Dalva, tá vendo? Olha! Ana Paula comentou aqui, tá vendo? A gente está aí polinizando, né? Como o nosso grupo de pesquisa Ai, fala. Agradecer também o grupo de pesquisa que está aqui em peso, né? Nosso grupo de pesquisa da UFPE, o que a gente chama carinhosamente de polinizar, né? Então, agradecer a todo mundo que está aqui participando. E Dalva falou aí de um curso, né? Que está vindo de socioemocional, mas também a gente está fazendo um curso aí, né, Jéssica? Eu e Jéssica estamos montando um curso de gestão de tempo, né? Planejamento e avaliação pedagógica. A gente quer fazer um curso realmente muito prático. Vai ser um curso assíncrono, estamos organizando. Em breve vamos estar divulgando aqui as datas, né, o acesso, como é que vai ser. Mas, basicamente, né, o curso vai falar mais sobre gestão de tempo, produtividade tóxica, né? Positividade tóxica, no caso, né? Produtividade, falar um pouco também sobre planejamento, né? Diagnoses, avaliações pedagógicas. Então, vai ser um conteúdo, assim, bem rico, né? E bem prático, tá? Sem enrolação, sem blá, 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 né? A gente quer algo que vocês consigam botar realmente em prática tudo que a gente vem vivenciando, tá bom? Então, em breve, vamos estar divulgando aí, que a gente conta muito com a participação de vocês. Oi? Foi um spoiler. Foi só um spoiler, né? Porque isso também faz parte, né? Você cuidar de si também faz parte da gestão do tempo. Gestão de tempo e cuidar de si. Então, ali, ó, entrelaçadas, né? Muito importante. Lembra que a gente falou, o tempo é o mesmo para todos, mas como eu vou administrar esse tempo é que faz toda a diferença, né? Exatamente. E Poli, você pretende deixar essa live gravada no seu IGTV? Sim. Pronto, Foi bom lembrar. Vou estar salvo, vai estar salvo, né? Vai demorar um pouquinho aqui para fazer, né, o upload, mas já vai estar aqui no Instagram. Vou colocar a Jéssica como colaboradora e vocês podem compartilhar também com outras pessoas, viu? Não se preocupem, não. Muito obrigada, gente. Beijão. Gratidão. Beijo no coração. Pra vocês. Gratidão. Feliz 2022 aí, tá?